Esse conceito que eu vou passar para você agora, ele é bem simples, mas só que a primeiro momento ele pode ficar um pouco confuso, pode ser um pouco estranho para quem nunca ouviu falar. Eu vou falar sobre a imutabilidade dos tipos primitivos. Mas você pode pensar o seguinte, bom, você está louco, porque eu posso criar uma variável name com valor Alexandre e depois eu posso alterar o valor dessa variável, por exemplo, para um número 38, enfim. Mas o que eu estou falando não é da variável, eu estou falando do valor, estou falando da string, estou falando do tipo primitivo. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que essa daqui é a memória do seu computador. Memória bem bonita e bem desenhada. Você criou uma variável chamada name. Nessa variável chamada name você colocou o valor de, vamos supor, Alexandre. E ela está guardado aqui dentro da memória. E depois você alterou o valor dessa variável, por exemplo, para 38. O que vai acontecer? Esse valor da memória aqui, ele vai continuar. Na hora que você altera o valor da memória, ele cria um outro ponto na memória, com a variável continua com o nome name, só que agora você pode colocar, sei lá, o nome de João. Então pode perceber que esse valor aqui, essa string Alexandre, ela continua na memória. O que alterou foi o valor da variável. Já essa string aqui, ela é imutável. Ela não alterou. O que alterou foi o valor da variável e ela continua na memória. E quando você altera o valor da variável, ele cria um outro ponto na memória. Isso que a gente quer dizer quando falamos que os tipos primitivos eles são imutáveis. Eu sei que é um conceito simples, mas que nem eu falei para você, é um pouco estranho de você entender. Quando você fala imutável, você pensa na variável. E se você pode alterar a variável, então quer dizer que não é imutável. Mas o que eu estou falando é da string. Estou falando da string não, estou falando dos tipos primitivos. Na hora que você cria, ele continua na memória. Ele não sai da memória. E na hora que você altera, o que acontece? O que você tinha criado antes, ele continua na memória. E que você alterou agora o valor dela, vai para outro ponto da memória. Então agora nós temos dois pontos da memória. E esse daqui é imutável e esse daqui também é imutável. Porque se eu alterar o valor da variável name agora de novo, para, sei lá, Maria, ele criou um outro ponto na memória. E esse aqui continua existindo e esse daqui continua existindo na memória.